Antes de tudo, deixa eu te fazer algumas perguntas rápidas. De onde você está assistindo essa história agora? Que horas são aí nesse momento? Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir até o final desta história é algo que desafia qualquer explicação lógica. Fica comigo até o último minuto, porque cada detalhe importa. Jorge Girão sempre confiou nos números. Dono de uma construtora milionária no Ceará, ele aprendeu desde cedo que tudo podia ser medido, previsto, controlado. Custos, prazos, riscos, lucros. Nada fugia ao seu radar. Mas havia uma coisa que ele jamais conseguiu controlar desde a morte da esposa: o medo constante de perder os filhos. Lucas e Mateus, gêmeos de 3 anos, eram o centro absoluto da sua vida. Diagnosticados ainda bebês com surdez profunda bilateral, os meninos viviam num mundo silencioso, isolado de sons, palavras e músicas. Jorge havia aceitado o diagnóstico com a mesma racionalidade com que aceitava qualquer laudo técnico. 3 médicos diferentes, clínicas renomadas, exames caros. Todos diziam a mesma coisa: irreversível. A casa em Aldeota, um dos bairros mais valorizados de Fortaleza, refletia essa tentativa obsessiva de controle. Câmeras discretas em quase todos os cômodos, sensores de movimento, alarmes, fechaduras digitais. Oficialmente, era segurança patrimonial. Na prática, era um pai tentando impedir que qualquer coisa fugisse do seu alcance. Desde a morte da esposa, Jorge não confiava em ninguém. Nem em empregados, nem em parentes distantes, nem mesmo em si próprio. 7 faxineiras haviam passado pela mansão em menos de 6 meses. Nenhuma permanecerá tempo suficiente para criar vínculo com os gêmeos. Algumas pediram demissão alegando cansaço. Outras diziam não conseguir lidar com crianças especiais. Jorge aceitava as justificativas em silêncio, mas por dentro reforçava a convicção de que ninguém cuidaria dos seus filhos como ele. Foi nesse cenário que Marina apareceu. Ela chegou numa manhã quente de agosto, carregando uma bolsa simples e uma pasta gasta de documentos. Tinha 29 anos, postura firme e um olhar que não demonstrava medo diante da imponência da casa. Jorge reparou nisso logo nos primeiros segundos. A maioria das candidatas ficava intimidada com o tamanho da mansão, com o silêncio pesado dos corredores, com o olhar frio dele. Marina não. Ela manteve os olhos nos dele enquanto se apresentava, respondendo às perguntas com clareza e objetividade. Experiência em casas de família, referências de bairros periféricos, disponibilidade integral. Nada fora do padrão. Nada que explicasse por que algo nele permanecia em alerta. Quando Jorge mencionou os gêmeos, esperava a reação habitual. Um breve desconforto, um sorriso forçado, aquela piedade exagerada que ele aprenderá a odiar. Mas Marina apenas assentiu, como se estivesse ouvindo algo absolutamente normal. Nenhuma pergunta desnecessária, nenhum comentário fora de lugar. Aquilo incomodou ainda mais. Lucas e Mateus surgiram no meio da entrevista, correndo pela sala, derrubando almofadas, alheios a qualquer tentativa de disciplina. Jorge já se preparava para encerrar a conversa quando Marina fez algo inesperado. Ela se abaixou lentamente, ficando na altura dos meninos. Não falou nada. Apenas começou a fazer movimentos simples com as mãos, gestos intuitivos, acompanhados de expressões faciais exageradas. Não era Libras formal. Jorge sabia disso porque havia estudado o básico. Mesmo assim, os gêmeos pararam. Um a um. Sentaram-se no chão e passaram a observar cada movimento dela com atenção absoluta. Em menos de 2 minutos, o caos havia cessado. Jorge permaneceu imóvel, observando em silêncio. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma funcionária havia conseguido aquilo antes. Nem terapeutas especializados. Marina interagiu com os meninos por alguns instantes e depois voltou à conversa como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A contratação foi imediata. Jorge ofereceu um salário acima da média e Marina aceitou sem negociar. Algo que também não passou despercebido. Quando ela saiu, Jorge ficou sozinho na sala com os filhos. O silêncio voltou a ocupar o ambiente, mas agora havia algo diferente. Um incômodo que não se dissipava. A facilidade com que Marina lidara com Lucas e Mateus não parecia coincidência. E havia aquele detalhe que ele não conseguia ignorar: o jeito como ela olhava para os meninos. Não era apenas cuidado profissional. Era algo mais profundo, quase íntimo, como se ela já os conhecesse de algum lugar. Naquela noite, Jorge não conseguiu dormir. Revirava-se na cama,
lembrando dos movimentos das mãos de Marina, da atenção dos gêmeos, da sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Perto das 3 da madrugada, levantou-se, caminhou até o escritório e ligou os monitores do sistema de segurança. As câmeras estavam ali havia anos, silenciosas, ignoradas na maior parte do tempo. Mas naquela noite, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. A partir do dia seguinte, cada passo de Marina seria observado. Não por ciúme, não por paranoia comum. Era instinto. Algo dentro dele dizia que precisava saber quem aquela mulher realmente era e o que, exatamente, estava fazendo com seus filhos. Jorge ainda não sabia, mas ao apertar aquele botão e iniciar a vigilância, ele estava prestes a testemunhar algo que nenhum exame médico, nenhum laudo técnico e nenhuma explicação racional conseguiriam justificar. Algo que colocaria em xeque tudo o que ele acreditava ser impossível. Na manhã seguinte, Jorge Girão acordou antes mesmo do despertador. Eram pouco mais de 5 horas quando ele se levantou em silêncio, tomou um café rápido e foi direto para o escritório. O céu ainda estava escuro sobre a aldeota, e a casa permanecia mergulhada naquele silêncio espesso que se tornará rotina desde a morte da esposa. Ele ligou os monitores um a um, ajustando o brilho das telas, organizando os ângulos. 8 câmeras, 8 pontos estratégicos da casa. Sala principal, cozinha, corredor, quarto dos gêmeos, área externa, sala de brinquedos, lavanderia e escritório. Tudo estava visível. Tudo estava sob controle. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Às 7h58, Marina apareceu na câmera da entrada. Pontual. Sempre pontual. Jorge observou enquanto ela destrancava a porta, entrava, deixava a bolsa no mesmo lugar combinado e vestia o uniforme simples que ele havia fornecido. Nada de errado. Nada fora do comum. Ainda assim, ele sentia aquela tensão no peito, uma mistura de expectativa e desconfiança que não sabia explicar. Os primeiros minutos do dia transcorreram sem novidades. Marina começou a limpeza da sala, passou para a cozinha, organizou a mesa do café. Movimentos precisos, eficientes, sem pressa excessiva, sem desperdício de tempo. Jorge tentou se concentrar em alguns e-mails, mas seus olhos voltavam o tempo todo para os monitores. Ele queria flagrar algo, embora não soubesse exatamente o que. Foi quando Lucas e Mateus surgiram no corredor, ainda sonolentos, com os cabelos bagunçados e os rostos inchados de quem acabará de acordar. Marina imediatamente largou o pano de limpeza e se aproximou deles. Não falou nada. Apenas se agachou e tocou levemente os ombros dos dois, chamando a atenção. Depois, fez aqueles mesmos gestos simples com as mãos, acompanhados de um sorriso calmo. Os gêmeos responderam quase instantaneamente, seguindo-a até a mesa do café sem resistência. Jorge franziu a testa. Aquilo não era normal. Os meninos costumavam resistir à rotina, ficavam agitados, se recusavam a sentar, derrubavam objetos. Com Marina, não. Eles pareciam mais tranquilos, mais atentos, como se entendessem exatamente o que estava acontecendo, mesmo sem palavras. Ao longo daquela primeira semana, Jorge passou a viver em função das gravações. Ele assistia tudo em tempo real durante o dia e revisava novamente à noite, depois que Marina ia embora e os gêmeos dormiam. Criou pastas no computador, salvou trechos específicos, anotou horários, comportamentos, padrões. Aquilo havia deixado de ser simples vigilância. Tornará-se uma investigação. Na terça-feira, algo chamou sua atenção de forma mais clara. Marina estava na sala de brinquedos com os gêmeos. Em vez de apenas supervisioná-los, sentou-se no chão e começou uma sequência repetitiva de movimentos com as mãos. Não eram aleatórios. Eram ritmados, circulares, sempre na mesma ordem. Lucas e Mateus imitavam com concentração absoluta, como se participassem de um jogo silencioso que só eles compreendiam. Jorge aumentou o zoom da câmera, tentando captar detalhes. O olhar de Marina estava sério, focado, quase técnico. Na quinta-feira, outro episódio o deixou inquieto. Marina abriu uma gaveta específica da cozinha, uma gaveta que Jorge raramente usava. Lá dentro estavam alguns objetos antigos da esposa falecida. Entre eles, uma pequena caixinha musical. Jorge sentiu o estômago revirar quando viu Marina segurá-la. Como ela sabia que aquilo estava ali? Ela girou a chave, deixando a melodia suave preencher o ambiente. Mesmo sabendo que os gêmeos não podiam ouvir, Marina fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse sentindo algo profundo. Depois, levou a caixinha até perto dos meninos. Jorge cerrou os punhos. Aquilo ultrapassava limites.
Não era apenas uma funcionária mexendo em pertences pessoais. Havia intenção ali. Emoção. Envolvimento. Ele quase desceu para confrontá-la naquele instante, mas se conteve. Algo dentro dele dizia que precisava esperar. Que ainda não tinha visto o suficiente. No fim da primeira semana, Marina passou a introduzir objetos que produziam som na rotina dos gêmeos. Um sino pequeno, um tambor de brinquedo, panelas batidas suavemente com colheres de madeira. Jorge observava incrédulo. As crianças eram surdas. Exames confirmavam isso. Por que insistir em estímulos sonoros que eles jamais perceberiam? Aquilo lhe parecia cruel, inútil, quase provocativo. A segunda semana foi ainda pior para seus nervos. Marina começou a passar mais tempo no quarto dos meninos, sempre com a porta entreaberta. Jorge gravava tudo, criando uma coleção de vídeos que analisava obsessivamente. Pausava, voltava, avançava quadro a quadro. Procurava algo errado, algo que justificasse sua desconfiança inicial. Ele começou a dormir mal. Acordava de madrugada e ligava o computador para rever gravações. No trabalho, estava distante, disperso. Sócios notaram sua ausência mental, mas ele não se importava. Nada era mais importante do que descobrir o que Marina estava escondendo. Na sexta-feira da segunda semana, Jorge tomou uma decisão definitiva. No sábado seguinte, fingiria sair para uma viagem de negócios. Diria a Marina que ficaria fora o fim de semana inteiro. Mas, na verdade, permaneceria escondido no escritório, observando tudo. Queria ver como ela se comportaria quando acreditasse estar completamente sozinha com os gêmeos. Precisava da verdade, custasse o que custasse. Ele ainda não sabia, mas aquele sábado marcaria o ponto sem retorno. O momento exato em que sua lógica começaria a ruir, câmera por câmera, imagem por imagem. O sábado amanheceu cinzento em Fortaleza, com nuvens pesadas encobrindo o céu desde as primeiras horas da manhã. Jorge Girão acordou com a sensação incômoda de que algo importante estava prestes a acontecer. Às 6 horas, ele já estava de pé, arrumando uma pequena mala de viagem de forma teatral, certificando-se de que Marina o visse sair. Quando desceu as escadas, encontrou os gêmeos ainda sonolentos no sofá, assistindo a desenhos sem som, como sempre. Ajoelhou-se diante deles, beijou-lhes a testa e fez o gesto simples que havia aprendido ao longo dos anos para dizer que voltaria no domingo à noite. Lucas e Mateus responderam com acenos distraídos. Marina surgiu da cozinha poucos segundos depois, já vestida com uniforme. Jorge explicou, com voz controlada, que precisava viajar para resolver um problema urgente em São Paulo. Ela ouviu atentamente e assentiu, sem demonstrar surpresa ou preocupação excessiva. Disse apenas que cuidaria de tudo. A naturalidade daquela resposta deixou Jorge ainda mais tenso. Ele esperava perguntas, insegurança, talvez até um pedido para não ficar sozinha com as crianças por tanto tempo. Nada disso aconteceu. Às 7 horas em ponto, Jorge saiu pela porta da frente, entrou no carro e dirigiu até a esquina. Deu a volta no quarteirão e estacionou na garagem lateral dos fundos, uma entrada pouco utilizada que Marina desconhecia. Entrou na casa em silêncio e trancou-se no escritório. As cortinas estavam fechadas, as luzes apagadas. Ele ligou os monitores e se acomodou na cadeira, determinado a observar cada detalhe daquele dia. Às 8 em ponto, Marina chamou os gêmeos para o café da manhã. Tudo parecia normal nos primeiros momentos. Ela os alimentou com paciência, limpou-lhes as mãos, trocou as roupas e arrumou o quarto. Jorge sentia uma estranha frustração ao perceber que não havia nada de suspeito ali. Parte dele quase desejava encontrar algo errado, algo que justificasse semanas de vigilância. Mas às 10 horas da manhã, algo mudou. Marina entrou na despensa e retirou uma caixa grande, que Jorge nunca havia visto antes. Era de papelão grosso, sem identificação. Ele se inclinou para a frente na cadeira, o coração acelerando. De dentro da caixa, ela tirou vários instrumentos musicais infantis. Maracás coloridas, um pequeno tambor, guizos, um xilofone de plástico e um teclado de brinquedo. Jorge sentiu uma onda de irritação subir pelo peito. Ele conhecia cada canto daquela casa. Aquela caixa não lhe pertencia. Marina havia trazido tudo aquilo de fora e escondido ali. Na sala de brinquedos, Marina organizou os instrumentos em círculo no chão. Sentou Lucas e Mateus no centro e começou a tocar cada objeto, um por um. O som do xilofone ecoou levemente pelo ambiente silencioso. As maracás chacoalharam. O tambor foi batido com suavidade. Jorge cerrou os dentes. Aquilo era inútil. Os meninos eram surdos.
Aquela cena parecia uma encenação sem sentido, talvez até uma forma de projeção emocional da própria Marina. Ele levou a mão ao telefone, pronto para ligar e encerrar tudo naquele instante. Mas algo o fez hesitar. Lucas estava olhando fixamente para o xilofone. Não era um olhar perdido, nem distraído. Era concentrado. Quando Marina tocou novamente uma das teclas coloridas, o menino esticou a mão e tocou o instrumento também. Mateus, logo depois, começou a balançar as maracás, sorrindo de forma espontânea. Jorge respirou fundo, tentando racionalizar. Crianças pequenas imitam movimentos. Era apenas isso. Visual. Nada mais. Ao longo da tarde, Marina intensificou as atividades. Ligou o som da sala e colocou músicas infantis. Pegou os gêmeos pelas mãos e começou a dançar com eles. Os meninos riam, se movimentavam, visivelmente felizes. Jorge sentiu um desconforto profundo ao perceber algo que não conseguia explicar. Marina chorava enquanto dançava. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela, mas sua expressão não era de tristeza. Era de esperança, quase de alívio. Às 5 da tarde, Marina colocou os gêmeos para o cochilo e começou a arrumar a casa. Jorge aproveitou o momento para revisar as gravações da manhã. Voltou várias vezes ao trecho do xilofone, analisando quadro a quadro. Quanto mais assistia, mais difícil ficava sustentar a explicação simples da imitação visual. O tempo de reação de Lucas parecia preciso demais. Quando Marina foi embora no fim do dia, Jorge permaneceu no escritório, sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez desde o início daquela vigilância, uma dúvida real se instalava em sua mente. Talvez o problema não fosse Marina. Talvez o erro estivesse em algo muito mais profundo. Ele não sabia ainda, mas aquele sábado havia plantado a semente de uma verdade que iria desmontar tudo o que ele acreditava saber sobre os próprios filhos. O domingo foi um dos dias mais longos da vida de Jorge Girão. Ele mal dormiu naquela noite, preso a imagens que se repetiam na mente como um filme que não parava. O xilofone. O olhar de Lucas. As lágrimas silenciosas de Marina. Ainda antes do sol nascer, ele já estava novamente no escritório, com os monitores ligados, revisitando cada gravação do sábado. Assistiu à mesma sequência dezenas de vezes, buscando falhas, tentando encontrar um detalhe que explicasse racionalmente o que havia visto. Mas quanto mais analisava, mais a explicação lógica se desfazia. Ele decidiu organizar tudo de forma metódica, como fazia nos negócios. Criou uma planilha simples. Horário. Ação de Marina. Reação dos gêmeos. Repetiu o processo com rigor quase científico. 10 horas e 12 minutos. Toque no xilofone. Lucas olha na direção exata do instrumento. 10 horas e 27 minutos. Maracás chacoalhadas. Mateus sorri e balança o corpo. 11 horas e 5 minutos. Música começa a tocar. Ambos os meninos interrompem a brincadeira por alguns segundos. Jorge parou nesse último registro. Voltou o vídeo. Assistiu novamente. Quando a música começou, Lucas e Mateus congelaram por um breve instante antes de reagirem. Não havia mudança visual significativa naquele momento. Marina estava de costas. Os meninos estavam focados nos brinquedos. Ainda assim, algo os fez parar. Algo invisível. O desconforto se transformou em medo. Durante 2 anos, Jorge aceitara o diagnóstico dos filhos como uma sentença definitiva. Ele adaptara toda a vida em torno disso. Terapias visuais, rotinas silenciosas, comunicação por gestos. Se estivesse errado, se houvesse algo que ele ignorara, significava que 2 anos haviam sido desperdiçados. 2 anos cruciais no desenvolvimento de Lucas e Mateus. Na segunda-feira, antes mesmo de Marina chegar, Jorge já estava ao telefone. Cancelou todas as reuniões do dia e pediu à secretária indicações de especialistas em otorrinolaringologia pediátrica. Queria uma nova avaliação. Não uma confirmação protocolar, mas alguém disposto a olhar além dos laudos antigos. Conseguiu uma consulta emergencial naquela mesma tarde, em uma clínica particular no bairro Meireles. Marina chegou pontualmente às 8, como sempre. Jorge manteve a postura habitual, mas por dentro estava em conflito. Observava cada gesto dela com outros olhos agora. Não apenas desconfiança, mas uma estranha mistura de expectativa e receio. Ele inventou uma desculpa qualquer sobre compromissos urgentes e saiu com os gêmeos pouco depois do almoço. A consulta durou quase 3 horas. O médico, um homem experiente, realizou novos exames, repetiu testes, analisou resultados antigos. Jorge observava cada movimento, cada anotação,
tentando decifrar expressões faciais. Quando tudo terminou, foi chamado a uma sala reservada. O diagnóstico foi o mesmo. Surdez neurosensorial profunda bilateral. Irreversível. O médico explicou com paciência, falou sobre compensações sensoriais, sobre leitura corporal, sobre vibrações percebidas pelo chão ou pelo ar. Jorge mostrou o vídeo das palmas. O especialista assistiu com atenção e reiterou a explicação técnica. Nada além disso. Jorge saiu da clínica com um peso no peito. A ciência dizia uma coisa. As câmeras mostravam outra. Ele voltou para casa com os filhos em silêncio absoluto, os pensamentos em desordem. Quando entrou pela porta, Marina estava terminando de limpar a cozinha. Ele pediu que colocasse os gêmeos para brincar no quarto e esperasse na sala. Quando ficaram frente a frente, Jorge não conseguiu mais adiar. Queria que ela explicasse tudo. Os instrumentos. Os sons. As reações. Porque insistia em expor crianças surdas a estímulos sonoros. Marina ouviu em silêncio. Quando respondeu, sua voz era firme, mas carregada de emoção. Disse apenas que eles podiam perceber. Não como outras crianças. Mas podiam. Jorge sentiu a irritação subir. Acabará de ouvir de um especialista que aquilo era impossível. E agora uma faxineira afirmava o contrário. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Questionou a autoridade dela, minimizou sua posição, atacou o que ela era. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Marina se levantou. Pela primeira vez, Jorge viu raiva nos olhos dela. Uma raiva contida, profunda. Ela disse que sabia do que estava falando porque passará pela mesma coisa. Que também fora diagnosticada com surdez profunda quando bebê. Que ouvirá durante anos que era irreversível. Até que alguém percebeu algo que todos os outros ignoraram. Jorge sentiu o chão se mover sob seus pés. Aquela história não estava indo para onde ele imaginava. Marina respirou fundo antes de continuar. A sala parecia menor naquele instante, carregada de uma tensão que Jorge jamais experimentara dentro da própria casa. Ele permaneceu de pé, braços cruzados, tentando manter a postura firme que sempre usava em negociações difíceis, mas por dentro sentia algo se quebrando lentamente. Ela contou que fora diagnosticada com surdez profunda ainda bebê. Que seus pais adotivos ouviram exatamente as mesmas palavras que ele ouvirá dos médicos ao longo dos últimos anos. Irreversível. Sem possibilidade de percepção sonora. Uma sentença definitiva. Durante anos, Marina crescerá acreditando que o mundo era um lugar completamente silencioso. Até que uma fonoaudióloga percebeu algo que ninguém mais notara. Pequenas reações a vibrações graves. Mudanças sutis no comportamento quando portas batiam, quando caminhões passavam na rua, quando trovões cortavam o céu. Jorge escutava em silêncio, a mente tentando acompanhar cada detalhe. Marina explicou que sua condição se chamava microfonia residual, uma alteração raríssima em que o ouvido não capta sons convencionais, mas responde a frequências extremamente baixas, quase sempre percebidas como vibrações. Não era audição no sentido comum, mas era percepção. Informação sonora suficiente para criar associações, para construir referências, para desenvolver alguma forma de comunicação com o ambiente. Ela disse que aprenderá a interpretar essas vibrações com anos de terapia. Que não escutava vozes, nem música como outras pessoas, mas reconhecia padrões. Sabia quando alguém se aproximava pelo tipo de vibração no chão. Identificava motores, portas, passos pesados. E quando vira Lucas e Mateus pela primeira vez, reconhecera nos olhos deles exatamente o mesmo comportamento que tivera quando criança. Jorge sentou-se lentamente no sofá. A raiva dera lugar à confusão. Aquela explicação parecia absurda, ao mesmo tempo, encaixava-se de forma perturbadora com tudo o que ele vira nas gravações. Marina não falava como alguém improvisando uma justificativa. Havia conhecimento ali. Vivência. Dor antiga. Ela explicou porque nunca dissera nada antes. Sabia que ninguém acreditaria numa faxineira questionando diagnósticos médicos. Precisava observar. Precisava ter certeza antes de abrir a boca. Por isso trouxera os instrumentos, por isso insistira nos estímulos sonoros graves, por isso chorara ao perceber as reações dos gêmeos. Não eram lágrimas de fantasia. Eram lágrimas de reconhecimento. Para reforçar, Marina pegou o celular e abriu uma sequência de vídeos curtos que gravara discretamente ao longo das semanas. Jorge reconheceu imediatamente os ambientes. Eram imagens da própria casa. Em um dos vídeos, Marina batia uma panela de ferro no chão da cozinha. Lucas, de costas,
virava a cabeça na direção exata do impacto. Em outro, Mateus reagia ao som grave de um liquidificador, sorrindo e balançando o corpo. Em um terceiro, ambos paravam subitamente quando um trovão ecoava do lado de fora. Jorge sentiu o estômago se revirar. Aquilo não era interpretação subjetiva. As reações estavam claras. Precisas. O tempo entre o estímulo e a resposta era curto demais para ser coincidência visual. Ele passou a mão no rosto, sentindo o peso de algo que ainda não conseguia nomear. Se Marina estivesse certa, significava que seus filhos não estavam completamente isolados do mundo sonoro. Significava que havia uma possibilidade que ele jamais considerará. E, ao mesmo tempo, significava que talvez tivesse falhado com eles ao aceitar passivamente um diagnóstico definitivo. Mas havia algo mais. Algo que ainda não fechava. Jorge perguntou por que ela estava tão emocionalmente envolvida. Por que se importava tanto? Porque uma funcionária contratada havia se dedicado daquela forma intensa a duas crianças que mal conhecia. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o chão, apertou as mãos com força, como se preparasse para dizer algo que guardara por tempo demais. Quando levantou os olhos, eles estavam marejados. Ela disse que Lucas e Mateus não eram apenas crianças sob seus cuidados. Eram família. Disse a palavra quase num sussurro, como se temesse que, ao pronunciá-la em voz alta, tudo desmoronasse. Jorge franziu a testa, confuso. Marina então revelou o que ele jamais poderia imaginar. Disse que os gêmeos eram seus sobrinhos. Que a esposa dele, Amanda, era sua irmã biológica. O mundo pareceu inclinar-se. Jorge levantou-se de um salto, sentindo o coração disparar. Negou imediatamente. Amanda crescerá em orfanatos. Nunca mencionara irmãos. Marina, com mãos trêmulas, abriu a bolsa e retirou uma pasta antiga, cheia de documentos amarelados, certidões de nascimento, registros de assistentes sociais. Colocou tudo sobre a mesa. Os nomes batiam. A mesma mãe biológica. Datas compatíveis. Histórias de abandono registradas em cidades diferentes do Ceará. Duas meninas separadas ainda bebês, enviadas para orfanatos distintos. Duas vidas que jamais se cruzaram enquanto a mãe biológica lutava para sobreviver. Jorge sentiu as pernas fraquejarem. Tudo fazia sentido agora. O olhar de Marina para os meninos. A conexão imediata. O envolvimento emocional. Ela não entrará naquela casa por acaso. Viera movida por algo muito mais profundo do que um emprego. E, naquele instante, Jorge percebeu que a história estava apenas começando. O silêncio que tomou conta da sala depois da revelação parecia sólido, quase palpável. Jorge Girão ficou alguns segundos sem conseguir reagir, olhando alternadamente para Marina e para os documentos espalhados sobre a mesa. A palavra sobrinhos ecoava na mente dele como um golpe repetido. Nada do que construíra nos últimos anos o preparara para aquilo. A esposa que ele amara, a mulher com quem dividira a vida, tinha uma irmã biológica viva, sentada agora à sua frente, escondida durante semanas sob o uniforme de faxineira. Ele pegou uma das certidões com as mãos trêmulas. Leu e releu os nomes, as datas, o nome da mãe biológica. Tudo batia. Tudo se encaixava de uma forma cruelmente lógica. A infância de Amanda, sempre envolta em silêncio quando o assunto era passado. As poucas vezes em que ela mencionara o orfanato, desviando o olhar, mudando de assunto. Jorge sentiu um aperto no peito ao perceber que havia vivido ao lado de uma mulher que carregava uma história tão fragmentada e que ele nunca fora capaz de enxergar completamente. Marina começou a falar de novo, a voz embargada, mas firme. Contou que só descobrira a existência da irmã adulta, anos depois de já ter sido adotada. A mãe adotiva guardara documentos antigos, papéis que não faziam sentido na infância, mas que começaram a se encaixar quando Marina cresceu. O nome da mãe biológica aparecia ali, repetido, insistente. Célia Silva. A mesma mulher que abandonara Amanda em Fortaleza, anos depois, fizera o mesmo com ela, em outra cidade. Não por crueldade deliberada, mas por miséria, por desespero, por falta absoluta de opções. Marina explicou que jamais conseguirá esquecer aquela informação. Cresceu sabendo que havia alguém no mundo com o mesmo sangue, a mesma origem, talvez os mesmos traços. Mas nunca teve recursos para procurar. A vida seguiu. Trabalho simples, casas de família, bairros periféricos. Até que, 2 anos antes, uma notícia pequena no jornal mudou tudo. A morte de uma empresária bem-sucedida, criada em orfanato, casada com um grande construtor do Ceará. O nome. A idade. O passado.
Marina reconheceu imediatamente. Aquela mulher só podia ser sua irmã. Jorge sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Ele se lembrava daquele dia. Do acidente. Do telefonema. Do hospital. Do vazio que se instalara na casa desde então. E agora descobria que, enquanto ele enterrava Amanda, havia alguém do outro lado da cidade sentindo uma dor diferente, silenciosa, sem sequer ter tido a chance de conhecê-la. Marina contou que passou meses investigando. Visitou antigos orfanatos, conversou com assistentes sociais aposentadas, pediu cópias de registros em arquivos empoeirados. Cada resposta vinha lenta, fragmentada, mas todas apontavam para a mesma conclusão. Amanda Silva era sua irmã biológica. Quando finalmente teve certeza, decidiu que precisava se aproximar. Não para reivindicar nada. Não para criar conflitos legais. Apenas para conhecer os sobrinhos. Para saber se estavam bem. Foi assim que encontrou o anúncio da vaga. Uma faxineira para uma casa em Aldeota, com 2 gêmeos pequenos. Marina disse que, ao ver os nomes e perceber a idade das crianças, sentiu algo que não soube explicar. Uma intuição profunda. Quando chegou para a entrevista e viu Lucas e Mateus pela primeira vez, soube imediatamente. Não apenas pelo sangue, mas pelos olhos. Pelo jeito. Pela sensação de reconhecimento que tomou conta dela. Jorge ouviu tudo em silêncio, sentindo a imagem de Amanda se reconstruir diante dele sob uma nova luz. Não apenas como esposa e mãe, mas como uma mulher que carregara uma busca inacabada. Marina então revelou algo que fez o coração dele afundar ainda mais. Disse que, dias antes do acidente, Amanda havia começado a procurar por ela também. Que um detetive fora contratado. Que havia registros dessa busca. Jorge levantou-se de repente, caminhou até o escritório e abriu uma gaveta trancada. De dentro, retirou um caderno pequeno, de capa gasta. O diário de Amanda. Ele nunca tivera coragem de ler as últimas páginas. Voltou para a sala e colocou o caderno nas mãos de Marina. Ela abriu com cuidado, os dedos tremendo. Folheou até as páginas finais e leu em voz alta. Amanda escrevera sobre a irmã perdida. Sobre a culpa. Sobre o medo de não ser aceita. Sobre a decisão de procurá-la. As palavras pairaram no ar como uma presença viva. Marina chorava. Jorge também. A dor daquele encontro tardio, impossível, misturava-se a uma sensação estranha de destino. Amanda não conseguirá chegar até a irmã em vida, mas, de alguma forma, Marina havia chegado até os filhos dela no momento exato em que mais precisavam. Quando o choro cessou, Jorge respirou fundo. Olhou para Marina não mais como patrão, nem como funcionária, mas como parte de algo maior. Família. Ele percebeu, com uma clareza desconcertante, que tudo o que o incomodara desde o primeiro dia fazia sentido agora. A intensidade. O cuidado. A persistência. Nada fora coincidência. Mas ainda havia uma questão pendente. A condição dos gêmeos. Se Marina estivesse certa, se existisse mesmo aquela possibilidade mínima de percepção sonora, Jorge precisava agir rápido. Não podia perder mais tempo. Não podia repetir o erro que, talvez, tivesse marcado a infância da própria Marina. Ele pegou o telefone, diante dela, começou a ligar para especialistas fora do estado. Pediu contatos. Anotou nomes. Marcou consultas. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo que não ousava sentir desde a morte de Amanda: esperança. A viagem para São Paulo aconteceu numa velocidade que Jorge jamais imaginaria possível. Em menos de 48 horas, tudo estava organizado. Passagens compradas, hotel reservado próximo à clínica, documentos médicos separados em uma pasta grossa, marcada por anos de diagnósticos definitivos que agora pareciam menos sólidos do que nunca. Lucas e Mateus não entendiam exatamente o que estava acontecendo, apenas sentiam a mudança na rotina e reagiam com a agitação típica de crianças pequenas diante de algo novo. Marina acompanhou tudo em silêncio atento. Ela conhecia aquele caminho. Já estivera naquele lugar emocional antes, muitos anos atrás, quando sua mãe adotiva insistira em buscar uma resposta além dos médicos que haviam decretado seu silêncio definitivo. Havia medo, sim, mas havia também uma esperança cautelosa, quase contida, como quem já aprendeu que milagres não vêm embrulhados em promessas fáceis. O voo foi longo para Jorge. Ele observava os filhos dormindo, as cabeças encostadas uma na outra, os fones protetores abafando o barulho da cabine. Pela primeira vez, ele se permitiu pensar no que significaria se tudo aquilo fosse verdade. Não ouvir vozes, não ouvir música, mas perceber vibrações,
mudanças no ambiente, SOS graves suficientes para criar referências no mundo. Não era o cenário ideal, mas era infinitamente melhor do que o silêncio absoluto que ele acreditara ser o destino inevitável dos meninos. A clínica do Dr. Henrique Tavares ficava em um prédio discreto, longe do luxo ostensivo que Jorge estava acostumado. O médico os recebeu com uma postura calma, quase contida, como alguém acostumado a lidar com expectativas perigosas. Ele ouviu a história inteira sem interromper, analisou os vídeos enviados anteriormente e pediu que Marina relatasse sua própria experiência desde a infância. Cada detalhe parecia importar. Cada reação descrita era anotada com cuidado. Os exames começaram ainda naquela manhã. Não eram testes convencionais. O ambiente era preparado para frequências baixíssimas, vibrações quase imperceptíveis para a maioria das pessoas. Lucas e Mateus estranharam no início, mas Marina ficou próxima, tocando levemente os ombros deles, transmitindo segurança. Jorge observava tudo atrás de um vidro, o coração batendo forte demais para o peito. Os primeiros resultados não vieram imediatamente. O médico pediu paciência. Disse que aquele tipo de avaliação exigia repetição, comparação, tempo. Jorge passou o resto do dia andando de um lado para o outro na sala de espera, enquanto Marina permanecia sentada, serena demais para alguém naquela situação. Ela já conhecia aquele limbo. Já viverá aquela espera. No final da tarde, Dr. Henrique chamou os dois para a sala. Sua expressão era neutra, o que fez o estômago de Jorge afundar. O médico começou explicando os limites da ciência, os riscos de falsas expectativas, a raridade extrema da condição. Depois respirou fundo e foi direto. Lucas e Mateus apresentavam respostas consistentes a estímulos vibracionais de baixa frequência. Não era audição funcional no sentido tradicional, mas não era ausência total de percepção sonora. Jorge sentiu o mundo girar por um instante. Precisou se sentar. Marina fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas. O médico continuou, explicando que, com o estímulo adequado, os meninos poderiam desenvolver uma forma própria de leitura do ambiente. Não ouviriam palavras, mas poderiam reconhecer padrões, alertas, presenças. Algo que mudaria radicalmente a autonomia deles no futuro. A confirmação não trouxe apenas alívio. Trouxe culpa. Jorge sentiu o peso de 2 anos perdidos. De oportunidades que não existiram porque ninguém acreditou que fosse possível. O médico, percebendo a expressão dele, foi firme. Disse que não havia culpados. Que muitos profissionais jamais encontrariam um caso assim na carreira inteira. Que o importante era agir agora. No quarto do hotel naquela noite, Jorge não conseguiu dormir. Observava os filhos respirando tranquilos e pensava em Amanda. Pensava em tudo que ela escrevera no diário. Pensava no fato de Marina estar ali, exatamente ali, no momento em que aquela verdade finalmente vinha à tona. Não conseguia mais acreditar em coincidências. Antes de apagar a luz, Jorge tomou uma decisão silenciosa. Aquela mulher não era apenas a tia biológica de seus filhos. Era a ponte entre o que havia sido perdido e o que ainda poderia ser construído. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. E talvez, pela primeira vez desde a morte da esposa, isso não o assustasse. O retorno à Fortaleza não teve o clima de vitória que Jorge imaginara quando saiu de São Paulo. Não havia euforia, nem comemoração. Havia responsabilidade. A confirmação do diagnóstico não era um final feliz, era um começo difícil. Um caminho longo, caro, exigente e cheio de decisões que não admitiam erro. Lucas e Mateus agora tinham uma possibilidade real de desenvolvimento sensorial, mas essa possibilidade exigia constância, paciência e alguém que realmente soubesse o que estava fazendo. E Jorge sabia exatamente quem era essa pessoa. A casa em Aldeota parecia diferente quando eles chegaram. Não fisicamente, mas na atmosfera. O silêncio não era mais opressor, era expectante. Marina entrou logo atrás deles, ajudando com as malas, observando os meninos com aquele olhar atento que Jorge aprenderá a reconhecer como leitura constante de sinais. Nada nela era automático. Tudo era intenção. Nos dias seguintes, a rotina da casa foi completamente reorganizada. Jorge suspendeu compromissos, adiou viagens, delegou decisões importantes da empresa. Pela primeira vez em muitos anos, o centro da vida dele não era o trabalho. Era o que acontecia dentro daquela casa. O futuro dos filhos não podia ser terceirizado. Marina começou a aplicar, de forma estruturada, aquilo que havia aprendido ao longo da própria vida e aprofundado com os materiais enviados pelo Dr. Henrique. Não eram sessões formais, frias ou clínicas.
Era tudo integrado à rotina. Ao acordar, estímulos vibracionais leves no chão do quarto. Durante as refeições, utensílios específicos que produziam sons graves controlados. Na sala, tapetes adaptados que transmitiam vibração quando alguém se aproximava. Lucas e Mateus reagiam de maneiras diferentes. Lucas era mais atento, mais observador. Parava, congelava por segundos, como se estivesse decodificando algo invisível. Mateus era mais impulsivo, ria, batia palmas, corria em direção à origem da vibração sem entender exatamente o que buscava. Marina observava cada reação como quem lê um idioma novo sendo formado. Jorge assistia tudo em silêncio. Muitas vezes da porta, outras vezes pelas câmeras que ainda existiam na casa. Mas agora o olhar dele era outro. Não era mais vigilância, era tentativa desesperada de compreensão. Ainda assim, cada vez que via Marina interagir com os meninos, sentia um peso no peito. A lembrança de que tudo aquilo começara com desconfiança o incomodava mais do que gostaria de admitir. Numa noite, depois que as crianças dormiram, Jorge encontrou Marina na cozinha, lavando alguns utensílios. O ambiente estava silencioso, iluminado apenas pela luz amarelada sob os armários. Ele ficou alguns segundos parado, observando. Depois falou, a voz baixa. Você salvou meus filhos antes mesmo de eu entender que eles precisavam ser salvos. Marina continuou lavando o prato por alguns segundos antes de responder. Não foi um salvamento. Foi reconhecimento. Eu vi neles o que vi em mim mesma quando ninguém acreditava. Jorge apoiou as mãos na bancada, respirando fundo. Pediu desculpa. Não uma desculpa genérica, mas específica. Pela vigilância. Pela suspeita. Pela invasão silenciosa da confiança dela. Marina ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas disse que entendia. Que também teria desconfiado se estivesse no lugar dele. Mas havia algo nos olhos dela que Jorge não soube interpretar completamente. Uma cautela que não estava ali antes. Nos dias seguintes, Jorge percebeu algo que o incomodou profundamente. Marina estava se preparando para ir embora. Não de forma explícita, mas sutil. Organizando documentos, pesquisando quartos para alugar, fazendo ligações discretas. Aquilo despertou um medo que ele não esperava sentir. Numa tarde, ele a confrontou. Perguntou se ela pretendia sair da casa. Marina foi honesta. Disse que nunca planejou ficar. Que seu objetivo sempre fora garantir que os meninos estivessem bem. Agora estavam. Agora havia médicos, terapias, recursos. Ela era apenas a ponte. Jorge sentiu o chão se mover sob os pés. Pela primeira vez desde que Amanda morreu, ele sentiu medo de perder alguém novamente. Não por morte, mas por escolha. Ele tentou argumentar. Disse que os meninos precisavam dela. Marina respondeu que eles precisavam de estabilidade, não de alguém vivendo numa posição ambígua. Foi então que Jorge percebeu o verdadeiro problema. Não era sobre as crianças. Era sobre ele. Sobre o vazio que Marina preenchera sem que ele tivesse pedido. Sobre a presença dela que se tornará indispensável. Mas havia algo ainda não resolvido. As câmeras. A verdade ainda não dita. Jorge sabia que, enquanto aquele segredo existisse, nada poderia avançar de forma limpa. E ele também sabia que o momento do confronto estava se aproximando. Porque segredos, cedo ou tarde, sempre encontram um jeito de aparecer. A descoberta aconteceu de forma banal, quase cruelmente simples. Não foi uma confissão, nem um descuido calculado. Foi um detalhe. Marina estava no quarto dos gêmeos, organizando alguns materiais de estímulo que havia trazido da última consulta, quando notou um pequeno reflexo estranho no canto superior da estante. Um ponto escuro, discreto demais para ser decoração. Ela aproximou-se lentamente, sentiu o estômago revirar antes mesmo de ter certeza. Quando tocou o objeto, não houve mais dúvida. Era uma câmera. Por alguns segundos, Marina ficou imóvel, segurando o aparelho entre os dedos. O quarto parecia menor. O ar mais pesado. Cada lembrança das últimas semanas voltou de uma vez só. As conversas silenciosas com os meninos. Os exercícios. As lágrimas contidas. As revelações sobre o passado. Tudo aquilo havia sido observado. Gravado. Armazenado em algum lugar que ela não controlava. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Não gritou. Não chorou. Não desligou o equipamento. Apenas colocou a câmera exatamente no mesmo lugar e saiu do quarto com passos firmes. Jorge estava no escritório, analisando alguns relatórios que mal conseguia acompanhar. Quando Marina entrou,
ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O rosto dela estava sério demais, os olhos escuros, fixos nele de um jeito que nunca estiveram antes. Há quanto tempo? A pergunta veio direta, sem rodeios. Jorge não respondeu. Não conseguiu. O silêncio confirmou tudo. Há quanto tempo você me observa? Ele tentou falar, mas as palavras não se organizaram. Marina assentiu lentamente, como quem confirma uma suspeita antiga. Caminhou até a mesa e apoiou as mãos na superfície, inclinando-se levemente para a frente. Eu sabia que havia algo. Desde o início. O jeito como você sempre sabia onde eu estava. As perguntas que vinham cedo demais. As decisões que você tomava antes mesmo de eu explicar qualquer coisa. Jorge finalmente falou. Disse que foi no começo. Que estava com medo. Que precisava proteger os filhos. Que não imaginava que aquilo tomaria a proporção que tomou. Cada justificativa soava fraca assim que saía da boca. Marina endireitou o corpo. A voz dela não era agressiva, mas firme, carregada de algo mais perigoso que raiva. Decepção. Você não desconfiou de mim. Você me julgou. E mesmo depois de tudo que descobriu, mesmo depois de saber quem eu sou, você continuou olhando pelas câmeras. Jorge tentou se aproximar. Ela recuou. Não chega perto. Ela respirou fundo novamente, controlando o tremor nas mãos. Você me deixou contar a história da minha vida, da minha surdez, da minha irmã, achando que estava finalmente sendo ouvida. E o tempo todo havia um olho invisível me seguindo. Isso não é proteção. Isso é invasão. Ele admitiu. Disse que não soube como parar. Que, no começo, era medo. Depois virou hábito. Depois virou necessidade. Disse que desligaria tudo naquele instante, se ela quisesse. Não é sobre desligar agora. É sobre o fato de você nunca ter confiado de verdade. Marina pegou a bolsa que estava apoiada na cadeira. Disse que precisava ir embora. Não naquele momento, mas em breve. Que ficaria apenas o tempo necessário para garantir que a transição dos meninos fosse segura com os profissionais. Depois disso, sairia. Jorge sentiu um desespero que não sentia desde o dia em que recebeu a notícia da morte de Amanda. Tentou argumentar. Disse que ela era família. Que os meninos precisavam dela. Marina respondeu sem elevar o tom. Família não vigia. Família confia. Ela saiu do escritório deixando Jorge sozinho, cercado por telas que agora pareciam acusadoras. Pela primeira vez, ele olhou para o sistema de câmeras e não viu controle. Viu vergonha. Naquela noite, Jorge não dormiu. Passou horas sentado na sala escura, revendo mentalmente cada escolha que fizera desde o primeiro dia. Percebeu, com uma clareza dolorosa, que havia repetido o mesmo padrão que destruíra tantos relacionamentos ao longo da vida. Tentará controlar o medo em vez de enfrentá-lo. Antes do amanhecer, tomou uma decisão. Pegou uma caixa grande na garagem, começou a remover uma câmera por uma. Sala. Cozinha. Corredor. Quartos. Escritório. Não desligou apenas o sistema. Desinstalou tudo. Quando terminou, colocou os equipamentos dentro da caixa, lacrou e deixou-a no meio da sala. Quando Marina desceu para o café da manhã, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Sem monitores ligados. Sem telas acesas. Apenas a caixa ali, visível, impossível de ignorar. Jorge estava de pé ao lado dela. Acabou. Não existe mais vigilância. Não existe mais segredo. Se você for embora, vai ser sabendo que eu finalmente aprendi. Marina olhou para a caixa por longos segundos. Depois para ele. Não respondeu. Apenas seguiu para o quarto dos meninos. Mas, pela primeira vez desde a descoberta, algo havia mudado. A decisão agora não estava mais nas mãos de Jorge. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa que se espalhava pela casa como uma neblina constante. Marina continuava cuidando de Lucas e Mateus com a mesma dedicação de sempre, mas algo havia mudado. Não havia mais conversas desnecessárias, nem explicações espontâneas. Tudo era funcional, preciso, distante. Jorge percebia isso em cada gesto contido, em cada palavra curta. As crianças, por outro lado, sentiam a diferença de forma mais crua. Lucas ficou mais quieto, mais atento aos movimentos ao redor, como se tentasse entender por que o ambiente havia se tornado emocionalmente instável. Mateus demonstrava inquietação, buscava Marina com mais frequência, segurava sua mão por mais tempo, como se temesse que ela desaparecesse. Jorge observava tudo com um peso crescente no peito. Ele sabia que havia cruzado uma linha difícil de reparar.
Não bastava remover as câmeras. A confiança não se desligava com um botão. Ela precisava ser reconstruída, se ainda fosse possível. Numa tarde chuvosa, enquanto Marina conduzia uma atividade com os meninos na sala, Jorge ficou parado à porta, observando em silêncio. Lucas reagiu a uma vibração leve no chão, virou a cabeça com precisão, sorriu. Era um progresso pequeno, mas real. Aquilo só existia por causa dela. E Jorge sabia que, se Marina fosse embora, nada garantiria que aquele cuidado continuaria da mesma forma. Naquela noite, Jorge escreveu uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem apressada. Uma carta escrita à mão, algo que ele não fazia há décadas. Passou horas escolhendo palavras, riscando frases, recomeçando. Não pediu que ela ficasse. Não fez promessas. Apenas assumiu culpa. Falou do medo que sempre governou suas decisões. Da dificuldade em confiar desde a infância. Do pavor de perder mais alguém depois de Amanda. Na manhã seguinte, deixou a carta sobre a mesa da cozinha antes de sair para uma reunião. Não sabia se Marina leria. Não sabia se adiantaria. Quando voltou, a carta não estava mais ali. O coração de Jorge afundou. Ele procurou pela casa, mas Marina estava no quarto dos meninos, como sempre. Não comentou nada. Não mencionou a carta. O silêncio era pior do que qualquer discussão. À noite, depois que as crianças dormiram, Marina apareceu na sala. Tinha a carta dobrada nas mãos. Sentou-se no sofá, mantendo uma distância cuidadosa. Eu li. A voz dela estava calma, mas havia algo quebrado ali. Marina disse que entendia o medo dele. Que também viverá sob o controle de diagnósticos, decisões alheias, expectativas impostas. Mas havia uma diferença entre medo e escolha. Jorge escolhera vigiar quando poderia ter perguntado. Escolhera controlar quando poderia ter confiado. Ela disse que não tomaria nenhuma decisão imediata. Que precisava de tempo. Tempo para ver se a mudança dele era real ou apenas reação ao risco de perdê-la. Antes de se levantar, Marina disse algo que ecoaria na mente de Jorge por dias. Se eu ficar, não será por necessidade. Será por escolha. E escolhas só existem onde há liberdade. Jorge ficou sozinho na sala, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez, entendeu que amar alguém não significava mantê-la por perto a qualquer custo. Significava aceitar a possibilidade de perdê-la. E talvez fosse exatamente isso que ele precisasse aprender para, enfim, merecer ficar. O tempo passou de um jeito diferente depois daquela conversa. Não havia datas marcadas, nem prazos explícitos. Apenas dias que se sucediam, um após o outro, carregados de expectativa silenciosa. Jorge aprendeu a observar sem interferir. A escutar sem interromper. A estar presente sem tentar controlar. Era um exercício diário, difícil, quase doloroso, mas necessário. Marina, por sua vez, mantinha a postura firme. Continuava dedicada aos gêmeos, aplicando cada orientação recebida do Dr. Henrique, registrando progressos, ajustando estímulos, celebrando pequenas conquistas com a mesma seriedade com que outros celebrariam grandes vitórias. Mas agora havia algo novo em sua atitude. Ela se permitia respirar. Não se sentia mais vigiada. Não havia mais aquele peso invisível sobre os ombros. Lucas começou a apresentar respostas mais consistentes às vibrações. Identificava a aproximação de pessoas pelo chão, reagia a sons graves específicos, demonstrava antecipação. Mateus, mais sensível, passou a diferenciar padrões. Um tipo de vibração significava comida. Outro, brincadeira. Outro, descanso. Era um progresso lento, mas concreto. Irreversível no melhor sentido possível. Jorge acompanhava tudo de perto, mas à distância respeitosa que Marina havia imposto. Ele participava quando era convidado. Ajudava quando era solicitado. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente pai, não um gerente da própria família. Numa manhã de domingo, Marina pediu que ele se sentasse no chão da sala com os meninos. Nada de exercícios. Nada de estímulos planejados. Apenas presença. Lucas se aproximou lentamente e tocou o braço do pai, sentindo a vibração do corpo, o ritmo da respiração. Mateus riu e se jogou no colo dele. Jorge sentiu algo se reorganizar por dentro. Não era culpa, nem medo. Era pertencimento. Depois que as crianças adormeceram para a sesta da tarde, Marina chamou Jorge para conversar no quintal. O sol filtrava-se pelas árvores, projetando sombras longas no chão. Ela disse que havia tomado uma decisão. Não definitiva, mas honesta. Ficaria por mais um tempo.
Não como funcionária. Não como alguém em dívida. Ficaria porque queria ver até onde aquele novo equilíbrio poderia ir. Jorge não respondeu imediatamente. Apenas assentiu, respeitando o peso daquelas palavras. Ele sabia que aquilo não era um prêmio, nem um perdão completo. Era uma chance. E chances não se exigem. Se oram. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Jorge encontrou-se novamente diante do retrato de Amanda. Pela primeira vez, falou em voz alta. Disse que estava tentando. Que estava aprendendo. Que os filhos estavam bem. Que Marina estava ali. Não como substituta. Nunca como substituta. Mas como continuidade. Algo dentro dele se aquietou. Talvez o amor não fosse sobre vigiar para não perder. Talvez fosse sobre confiar o suficiente para deixar ficar. A confirmação veio numa tarde comum, sem anúncios dramáticos ou grandes preparações. Foi exatamente por isso que o impacto foi tão profundo. Marina estava sentada no tapete da sala com Lucas e Mateus, repetindo uma sequência simples de estímulos vibracionais, quando percebeu algo diferente. Não era um avanço grande, nem algo visível para quem observasse de fora. Era precisão. Ela bateu suavemente o pé no chão, produzindo uma vibração curta. Lucas virou a cabeça. Marina repetiu o movimento, um pouco mais distante. Ele reagiu de novo. Pela terceira vez, ela mudou o ponto de origem. Lucas não apenas reagiu, ele localizou. Seus olhos buscaram exatamente o lugar de onde vinha a vibração. Marina sentiu o coração acelerar. Fez sinal para Mateus, que observava tudo com atenção curiosa. Repetiu o estímulo, agora alternando os lados. Mateus hesitou por um segundo, depois sorriu e engatinhou na direção correta. Não era imitação. Não era acaso. Era compreensão. Jorge assistia da porta, sem ser notado. O corpo dele ficou rígido. Ele já tinha visto progressos antes, mas aquilo era diferente. Era intenção. Era resposta consciente. Marina chamou o nome deles em libras simples, apenas para manter o contato visual, e repetiu a sequência. Os dois acertaram novamente. Ela levou a mão à boca, contendo a emoção. Não queria assustá-los. Não queria transformar aquele momento em pressão. Mas por dentro, tudo tremia. Naquela noite, Marina escreveu um relatório detalhado para o Dr. Henrique. Anexou vídeos, descreveu reações, horários, intensidade dos estímulos. Foi objetiva, técnica, como alguém que já não se via apenas como cuidadora, mas como parte ativa de um processo clínico real. A resposta veio na manhã seguinte. O médico confirmou o que ela já sabia. Aquilo não era apenas adaptação inicial. Era aprendizagem. O cérebro dos gêmeos estava criando associações estáveis. Com estímulo contínuo, aquilo poderia se expandir. Não para uma audição tradicional, mas para uma percepção ambiental complexa, suficiente para aumentar drasticamente a autonomia deles no futuro. Jorge leu a mensagem em silêncio. Depois sentou-se no sofá e ficou ali por longos minutos, olhando para as mãos. Tudo o que ele acreditara ser impossível estava, pouco a pouco, sendo desmontado diante dos próprios olhos. Não por acaso. Não por sorte. Mas porque alguém se recusará a aceitar o veredicto final sem questionar. Naquela tarde, Jorge chamou Marina para conversar. Não foi um pedido. Foi uma proposta. Ele disse que queria formalizar algo que já existia na prática. Marina não era mais funcionária. Não era visita. Não era exceção. Ele queria que ela fosse oficialmente a responsável técnica pelo acompanhamento dos gêmeos dentro de casa, com autonomia total sobre o processo terapêutico, apoio médico contínuo e recursos ilimitados para adaptar o ambiente conforme fosse necessário. Marina ouviu com atenção. Não respondeu de imediato. Perguntou apenas uma coisa. E se um dia eu decidir ir embora? Jorge não desviou o olhar. Então você vai. E levaremos tudo o que aprendemos até aqui com gratidão. Não vou segurar ninguém pelo medo outra vez. Marina assentiu lentamente. Pela primeira vez desde que entrará naquela casa, sentiu que estava sendo vista não como ameaça, nem como solução mágica, mas como pessoa inteira, livre para escolher. Naquela noite, enquanto Lucas e Mateus dormiam, Marina ficou sentada no quarto deles, observando os dois respirarem em sincronia. Pensou em Amanda. Pensou na infância que nunca tiveram juntas. Pensou no caminho improvável que a levará até ali. Nada daquilo fora planejado. Mas tudo fazia sentido. Talvez algumas famílias não se formassem pelo começo. Talvez se formassem pelos remendos, pelas decisões tardias, pelas segundas chances. E, naquele silêncio tranquilo,
Marina percebeu algo que ainda não ousava dizer em voz alta. Ela não estava mais ali apenas pelos meninos. A mudança no vínculo entre Jorge e Marina não aconteceu de forma abrupta. Não houve declarações, nem gestos impulsivos. Foi construída no detalhe, no cotidiano, na confiança silenciosa que se fortalecia dia após dia. Eles passaram a dividir decisões, trocar impressões, planejar juntos os próximos passos do tratamento dos gêmeos. A relação deixou de ser hierárquica para se tornar paralela. Lucas e Mateus percebiam isso de maneira intuitiva. As crianças sempre percebem. Sentiam a harmonia crescente no ambiente e respondiam a ela com mais tranquilidade. Dormiam melhor. Exploravam mais. Riam com mais frequência. O progresso sensorial seguia consistente, mas agora havia algo além da técnica. Havia segurança emocional. Numa tarde comum, enquanto organizavam materiais no escritório, Marina encontrou uma pasta antiga esquecida numa prateleira alta. Dentro, estavam relatórios do início do diagnóstico dos gêmeos, anotações médicas, cartas trocadas entre Jorge e Amanda na época em que os primeiros exames foram feitos. Marina pediu licença antes de folhear. Jorge assentiu. Ela leu em silêncio. Viu ali o desespero de dois pais jovens diante de um veredicto que parecia definitivo. Viu a culpa, a tentativa de encontrar culpados, o medo do futuro. Em uma das cartas, Amanda escrevia que temia não ser suficiente para os filhos. Que tinha medo de não conseguir protegê-los do mundo. Marina fechou a pasta com cuidado, sentindo o peso daquelas palavras atravessarem o tempo. Ela disse a Jorge que Amanda não falhara. Que, mesmo sem saber, havia deixado algo preparado. Que, de alguma forma, aquele caminho tortuoso levará exatamente ao ponto onde os meninos tinham o que precisavam. Jorge ouviu em silêncio. Pela primeira vez, conseguiu pensar na esposa sem aquela sensação de ruptura. Havia continuidade. Havia sentido. Naquela noite, os três jantaram juntos na cozinha, algo simples, quase improvisado. Lucas bateu o copo de plástico na mesa, sentindo a vibração. Mateus riu e imitou o gesto. Marina observava atenta, corrigindo levemente, orientando. Jorge se pegou sorrindo sem perceber. Depois que as crianças dormiram, Jorge e Marina ficaram sentados na sala, sem pressa. O assunto não era trabalho. Falavam de coisas pequenas. De músicas que Marina gostava de sentir pelo chão. De viagens que Jorge nunca fizera porque sempre adiava. De sonhos que tinham sido engavetados sem cerimônia. Em determinado momento, o silêncio se instalou. Não era desconfortável. Era denso. Carregado de algo não dito. Jorge respirou fundo, mas não falou. Marina também não. Ambos sabiam que atravessar aquela linha exigia cuidado. Não por falta de vontade, mas por respeito ao que havia sido vivido. Antes de se levantar, Marina disse algo que ficou ecoando. Eu não estou mais aqui só por obrigação. E acho que você também não está mais vivendo só por responsabilidade. Jorge assentiu. Sabia que aquilo era verdade. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu profundamente. Sem câmeras. Sem vigilância. Sem medo do que poderia perder. Porque algumas coisas, quando se escolhem ficar, já não precisam ser controladas. O dia amanheceu com uma calma incomum. A casa parecia respirar em um ritmo diferente, como se finalmente tivesse encontrado equilíbrio. Jorge acordou cedo, antes mesmo do despertador, e ficou alguns minutos sentado na beira da cama, ouvindo o silêncio. Não era vazio. Era paz. Na cozinha, encontrou Marina preparando o café. Não trocaram muitas palavras. Não precisavam. O entendimento entre eles já não dependia de explicações longas. Era feito de gestos simples, de presença, de respeito mútuo. Lucas e Mateus logo apareceram, ainda sonolentos, mas curiosos, sentindo o chão frio sob os pés, reagindo às vibrações suaves da casa acordando. Naquele dia, Marina conduziu uma atividade diferente. Não havia estímulos planejados, nem sequências estruturadas. Apenas brincadeira. Ela espalhou almofadas pela sala, criou caminhos, pequenas variações no piso. Lucas percebeu primeiro. Parou, analisou, ajustou o corpo e seguiu. Mateus veio logo atrás, rindo, errando, tentando de novo. Jorge observava com os olhos marejados, entendendo que aquilo não era apenas progresso clínico. Era infância devolvida. Mais tarde, sentaram-se todos no quintal. O sol aquecia o chão de pedra, transmitindo vibrações suaves. Marina colocou a mão no piso e guiou os meninos a fazerem o mesmo. Lucas fechou os olhos por alguns segundos,
concentrado. Mateus bateu a mão com força e riu do próprio gesto. Jorge sentiu algo se completar dentro dele. Não era vitória. Era gratidão. Naquela tarde, Jorge chamou Marina para conversar. Não como patrão. Não como alguém pedindo algo. Apenas como um homem que aprenderá a falar sem medo. Ele disse que não sabia exatamente o que o futuro reservava. Que ainda havia cicatrizes, memórias, limites a respeitar. Mas sabia uma coisa com clareza absoluta. Não queria construir esse futuro sem ela. Marina ouviu em silêncio. Olhou para os gêmeos brincando no quintal. Pensou em Amanda. Pensou na infância fragmentada. Pensou no caminho improvável que a trouxera até ali. Depois olhou para Jorge. Ela disse que também não sabia o que o futuro traria. Que não acreditava em promessas apressadas. Mas acreditava em escolhas diárias. E, naquele momento, a escolha dela era ficar. Não por dívida. Não por obrigação. Mas porque aquele lugar, aquela casa, aquelas crianças e aquele homem faziam parte de algo que finalmente parecia inteiro. Jorge não respondeu com palavras. Apenas assentiu, sentindo o peso e a leveza daquela decisão ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, a casa se transformou definitivamente. As terapias avançaram. Lucas e Mateus desenvolveram uma leitura ambiental que surpreendia até os especialistas. Marina passou a colaborar formalmente com profissionais da área, ajudando outras famílias a entenderem possibilidades antes descartadas. Jorge reorganizou a própria vida, reduzindo o ritmo de trabalho, aprendendo a estar presente de verdade. E, pouco a pouco, sem alarde, sem anúncios, aquela família improvável se consolidou. Não perfeita. Não sem marcas. Mas real. Porque, no fim, Jorge entendeu a lição que levou uma vida inteira para aprender. O impossível não se revela sob vigilância. Ele se revela quando alguém tem coragem de olhar além do medo.